Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Pai Celestial. Nós louvamos o nome do Senhor, bendizemos a Ti, te agradecemos por estar na Tua presença, Pai. Muito obrigado porque nós estamos na casa do Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Agradecemos a Ti, Pai Celestial, porque o Senhor nos amou em Cristo Jesus, nos reconciliou consigo mediante o sacrifício de Cristo. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida para toda a eternidade, para morar com o nosso Pai Celestial. Senhor, nós te louvamos. Receba da tua igreja, Senhor, todo louvor, toda a honra, toda a glória. Também pedimos, Pai Celestial, no nome de Cristo Jesus, através do teu Espírito Santo que habita no nosso espírito, o Espírito Santo de Deus que está conosco. Abre o nosso entendimento, Pai. Abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que possamos experimentar todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós, para que possamos enxergar todas as bênçãos, viver todas as bênçãos espirituais que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Abre os olhos do nosso entendimento para a revelação da Tua Palavra, Senhor. Desde já nós declaramos frustrados os planos do inimigo. Toda a obra do reino das trevas está repreendido agora, em nome de Jesus. Todo espírito imundo, toda obra contrária do reino das trevas está amarrado agora no nome de Cristo Jesus. Nós declaramos que toda a ingerência de Satanás não tem mais poder. Todo dardo inflamado, toda seta do inimigo está anulada agora em nome de Jesus. E nós declaramos que este ambiente é um ambiente propício à manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, é um ambiente propício à revelação da Palavra de Deus aos nossos corações. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não sei se você teve a oportunidade, de dar um oi para o teu irmão. Aproveite que está de pé, olhe para o lado ali, cumprimente, declare uma palavra de bênção, de favor do Senhor. Não economize, abençoe bastante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Uma boa noite a todos. Graça e paz. Coisa boa poder estar na casa do Pai, poder compartilhar uma palavra, ouvir uma palavra de Deus, e também poder compartilhar algo, para abençoar os nossos corações. Que bom que o Senhor tem sempre coisas novas para compartilhar conosco. Os irmãos ministraram também, a abertura, dízimos, ofertas, que dá vontade de encerrar, cantar mais um louvor, e ir embora, tanta graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas glória a Deus, o Senhor tem sempre um alimento fresco, para nos abençoar. Queridos, o tema da mensagem para nós, então, na noite de hoje, é a realidade do mundo espiritual. Então, você que gosta de anotar, que você tem esse hábito, de fazer as anotações, anote aí nos seus cadernos, na sua agenda, no note, enfim, guarde, porque às vezes você está lá na tua casa, bem tranquilão, e você abre ali, o aplicativo do Notas, e tem lá uma passagem, uma mensagem que foi ministrada no culto, e aquilo traz uma revelação, traz uma edificação para as nossas vidas, muitas vezes, uma aplicação ali bem naquele ponto, que nós precisávamos ouvir, Então é sempre bom anotar, tá bom? A realidade do mundo espiritual. O texto base, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 ao 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. Podemos ler juntos? Pode ser? Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas.
destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Glória a Deus, podemos aplaudir a palavra de Deus? Aleluia. Que tremendo, né? A palavra de Deus. Essa passagem, queridos, ela nos mostra, né? A questão do padrão do mundo, do padrão humano, e fala da realidade espiritual. Quando nós falamos, né, ou quando a gente usa, por exemplo, um tema como esse, né, a realidade do mundo espiritual, ou quando nós falamos aqui nas regiões celestiais, ou na quarta dimensão, né, na esfera espiritual, parece, né, que é uma coisa muito longe, que onde é que eu aplico isso na minha vida? Parece uma coisa que só algumas pessoas podem viver, né? Mas, queridos, o fato de a gente trazer essas mensagens é para tornar esse conhecimento cada vez mais relevante, porque isso rege a nossa vida em todo o âmbito da nossa vida. A realidade do mundo espiritual, ela se aplica constantemente no nosso dia a dia, muito mais, né, às vezes, do que você possa pensar. Às vezes nós fazemos algumas coisas e achamos que aquilo é meramente natural, mas constantemente nós estamos recebendo uma influência, né, do reino espiritual, seja ele da luz ou seja ele das trevas. Mas a vida cotidiana, né, a vida do dia a dia do ser humano é afetada diretamente pelo mundo espiritual. Então, falar sobre a realidade do mundo espiritual não é algo distante, não é uma coisa que algumas pessoas alcançam ou que algumas pessoas apenas vivem, mas é o nosso dia a dia. Porque constantemente no nosso dia nós estamos, no mínimo, sendo observados, né, pelo reino espiritual, mas muitas vezes nós estamos sendo conduzidos, né, pelo reino espiritual. Amém? Então esse texto ele diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, que interessante, né? Ele diz, pois embora vocês vivam como homens, no entanto, né? Como quem diz assim, vocês não são meramente seres humanos, vocês não são meramente homens. Então ele diz, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós não usamos armas humanas, nós não usamos das mesmas estratégias humanas para lutar, para travar as nossas guerras. Por isso, a realidade do mundo espiritual, nós precisamos falar sobre isso, ouvir sobre isso, meditar sobre isso, aprender mais. Numa outra passagem da palavra de Deus, diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, nós perecemos no nosso dia a dia, em algumas áreas da nossa vida, por desconhecer a influência, a ingerência do mundo espiritual. E você vai perceber no decorrer aqui da nossa caminhada que o mundo espiritual é muito real. Outra passagem da palavra de Deus diz que aquilo que você vê, todas as coisas que você vê, elas foram criadas por aquilo que você não vê. Ele diz o seguinte: de sorte que o mundo, né, que o universo foi feito pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi feito pelo invisível. A palavra de Deus, em outra passagem, diz que as minhas palavras são espírito e vida. Então, olha só como o mundo espiritual, né, ele se faz presente, porque o mundo espiritual é eterno. Isso a gente precisa levar em conta, né? A nossa vida é passageira. A nossa vida humana, na carne, ela é passageira, mas o nosso espírito, a nossa alma são eternos. Nós somos seres espirituais. Então, o primeiro ponto aqui da mensagem para o nosso coração hoje primeiro ponto, nossa verdadeira identidade. Nossa verdadeira identidade. E é importante falar sobre isso, né? Nós repetimos mesmo. Paulo, inclusive, dizia, né? Eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é para a segurança vossa. É para que você se sinta seguro. Então, quando nós repetimos, né, repetidas vezes, nós falamos a respeito de alguns temas, é para que nós, como comunidade, possamos avançar nesse tema, crescer, porque isso é para a nossa segurança. Então, olha só que coisa interessante. Romanos 8, 15 e 16, a palavra de Deus fala o seguinte:
Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Que coisa maravilhosa, né? Essa passagem está dizendo que eu e você temos o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito. Olha só, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele testifica no nosso espírito. Por quê? Porque eu e você somos espírito, alma e corpo. E nós podemos nos relacionar com o mundo espiritual por isso, porque nós somos espírito. Senão nós não teríamos condições de nos relacionar com as coisas espirituais. Então nós somos espírito, alma e corpo. E a palavra está dizendo que você é filho de Deus. O Espírito de Deus habita no teu espírito e ele testifica. Ele diz para você: ei, você é filho de Deus. Amém? Sabe aqueles momentos lá na tua vida, né? Aqueles momentos lá assim que o diabo vem com mentira, com engano, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém. Quem é você para falar isso? Quem é você para dizer tal coisa? Quem é você para tocar, para cantar? Quem é você para viver essa vida assim? O Espírito diz: ei, você é filho. Aleluia! Você é filho de Deus. Numa outra passagem, a Bíblia diz, esqueci que a pronúncia certinha, mas ele diz assim: todos quanto receberam, a todos quanto receberam, ou seja, falando de Cristo, né? Todos aqueles que receberam Cristo Jesus, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Pode dizer mais forte: Deus o direito de ser chamado filho de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Filhos de Deus! Glória a Deus! Tremendo isso, queridos. Ele nos deu o direito deu-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então nós somos filhos, somos seres espirituais, podemos transitar nas dimensões espirituais porque somos filhos, podemos transitar no mundo espiritual como somos um ser espiritual. Tal qual, né, ao contrário, né, o reino das trevas, ele se manifesta muitas vezes usando pessoas, mas ele se manifesta ilegalmente, porque ele não pode estar aqui, porque ele não tem corpo. Então, como que nós podemos transitar também nas regiões celestiais se nós não temos um corpo espiritual, né? Então, nós somos espírito, por isso nós transitamos nas regiões espirituais. Nossa verdadeira identidade. Então, quando nós falamos a respeito, quando nós falamos a respeito do mundo espiritual, da realidade do mundo espiritual, levamos em conta que a nossa identidade é de filhos de Deus. É porque nós somos seres espirituais. Não lutamos como homens, e as nossas armas não são as mesmas. Amém? Para avançar, porque eu quero investir um pouquinho mais de tempo no ponto 3, então para avançar nós vamos... deixa eu só ler mais uma passagem que diz assim, Gálatas 4, 6. E porque vocês são filhos, amém? E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clamava: Pai. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e esse Espírito clamava: Pai. Testifica, diz que você é filho. O segundo ponto, queridos, para a gente avançar, ok, então eu entendo que existe uma realidade do mundo espiritual, eu entendo que essa realidade afeta o nosso mundo natural, o dia a dia, o cotidiano das nossas vidas. Agora eu entendo que eu sou filho de Deus, que eu tenho uma identidade, eu não sou simplesmente um mero mortal que vai morrer e não sabe para onde vai depois. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, essa é a nossa identidade. Então, quais são as armas espirituais? Se o versículo nessa passagem bíblica está falando que nós, embora vivamos na carne, vivamos no corpo, vivamos como homens, não lutamos com as mesmas armas, com o padrão desse mundo, então quais são as armas espirituais com as quais nós lutamos? Esse é o segundo ponto.
quais são as armas espirituais? Então, continuando lendo, o versículo, o 2 Coríntios 10, o versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. Que armas são essas? Nós podemos destacar a oração, a palavra e o Espírito Santo. Amém? A oração, a palavra e o Espírito Santo são armas poderosas em Deus para destruir pensamentos contrários, fortalezas, sofismas. Sabe o que é isso? Fortalezas são aqueles ensinamentos que nós recebemos ao longo da vida. Sofismas, são coisas, mentiras que parecem verdade, que nós acreditamos ao longo da construção do nosso caráter, da nossa vida. Achamos que algumas coisas é verdade e na verdade são mentiras, ou são meias verdades, ou não estão revelando tudo o que é. Mas a Bíblia diz que existem ferramentas poderosas, não é um padrão humano, não é estudando alguns livros, não é seguindo alguns pensadores que se derrubam esses pensamentos. Esses pensamentos, essas construções, esses sofismas e fortalezas, eles só podem ser quebrados com a palavra de Deus e com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós meditamos na verdade que é a palavra de Deus, quando nós recitamos a palavra de Deus, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, são armas poderosas para quebrar sofismas e fortalezas, para lançar em terra pensamentos infrutíferos que impedem que a palavra de Deus produza frutos em nosso coração. Coisa tremenda, quando o Gustavo ministrou ali a respeito dos solos, tem a ver com isso. Nosso coração, ele precisa receber a palavra de Deus, ele precisa receber a semente. E muitas vezes o nosso coração, ele está cheio de sofismas e fortalezas. Ele está cheio de conceitos do mundo, conceitos contrários à vontade de Deus, e impedem que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Então, as armas poderosas em Deus, oração, palavra e o auxílio do Espírito Santo. E sabe o que é mais importante? É que eu e você temos tudo isso. Amém? Eu e você temos tudo isso ao nosso dispor, à nossa disposição. Não é algo abstrato, não é algo que você não possa fluir, você não possa viver. É algo que está já em nós. O Espírito habita nos nossos corações, a palavra de Deus foi derramada em nossas vidas. O próprio Cristo se entregou lá em nosso lugar e disse: eu sou a palavra, eu sou o pão da vida, eu sou as minhas palavras são Espírito e vida. O Espírito Santo de Deus foi derramado nos nossos corações para nos guiar em toda a verdade, para nos conduzir em toda a verdade e para nos tirar do engano. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres. É com o conhecimento da palavra de Deus que nós nos libertamos de conceitos, de sofismas e de fortalezas. Não são com argumento, com argumentações, mas sim com a palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus, internalizando em nossas vidas a palavra de Deus. Quais são as nossas armas espirituais? A oração, a palavra e o Espírito Santo. Anote isso. Sem o Espírito Santo e a palavra de Deus, não podemos transitar no reino espiritual. Não podemos transitar com livre acesso à quarta dimensão. Não podemos transitar no mundo espiritual sem o auxílio da palavra de Deus e sem o Espírito Santo. O pastor Pio disse um dia que quando alguém de alguma forma tenta acessar o acesso ao mundo espiritual sem o auxílio da palavra de Deus e do Espírito Santo, ele está cometendo bruxaria, feitiçaria.
Porque ele está acessando o reino espiritual do outro lado. Ele está acessando o reino das trevas e não o reino da luz. Ele não está acessando Deus, ele não está acessando a Jesus Cristo, ele não está acessando a palavra de Deus. E é algo muito importante que nós precisamos levar em conta, queridos. É que nós, como seres humanos, nós temos dentro de nós um desejo, né? Uma inclinação para descobrir as coisas espirituais. Né? Você pode ver uma pessoa colocar uma barraquinha e pode dizer: eu prevejo o futuro. Quer saber do seu a leitura das mãos, né? Leitura das mãos, leitura das cartas. As pessoas, elas querem saber as coisas, elas querem adentrar no mundo espiritual. Mas o interessante e é bem importante a gente levar em conta é que nós só podemos acessar o reino espiritual através da palavra de Deus e através do Espírito Santo de Deus. Uma outra maneira de se chegar a isso é feitiçaria e bruxaria. Não é o caminho correto. Ah, pastor, você não sabe, eu já vi até fazer milagres. Ok, mas não está na fonte certa, não está bebendo na fonte certa. Não está bebendo da fonte da palavra de Deus, não está bebendo do reino espiritual da luz. Ok? Então, sem o auxílio do Espírito Santo e da palavra de Deus, não podemos transitar nas regiões celestiais. Existem disciplinas espirituais, né, através da oração, do jejum e a leitura da palavra, e essas ferramentas, elas nos abençoam e elas tornam possível, né, o nosso transitar, uma facilidade, né, e ter os benefícios e viver no nosso dia a dia as coisas espirituais. O terceiro ponto, queridos, e aqui eu quero investir um pouquinho mais de tempo. O terceiro ponto diz assim: ok, né, entendemos a respeito da importância do mundo espiritual, entendemos que existem ferramentas, né, a palavra, a oração, o Espírito Santo. Então, quais são as áreas da vida espiritual que precisamos modificar para uma vida de êxito? Então, qual é a área espiritual da tua vida, da minha vida, das nossas vidas, em que precisamos modificar, precisamos movimentar, mudar, para que possamos obter êxito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Algo importante é que tudo que nós aprendemos, tudo que você sabe, tudo que eu sei, ele veio de algum lugar, não é verdade? Veio de algum lugar. Você aprendeu com alguém, você leu em algum lugar, você escutou. Então tudo que nós aprendemos, é porque a gente buscou em algum lugar para. Às vezes a gente até diz: eu penso assim. Mas na verdade, se eu penso assim, é porque eu li em algum lugar, porque eu adquiri esse conhecimento de alguma forma. Então sempre vem de alguém, né? Então nós não temos nenhum problema, né, em dizer. Então essa administração, ela tem muito, né, que o pastor Pio tem compartilhado conosco. Tem bastante coisa, né, a respeito do que os irmãos já ministraram aqui. O pastor Pablo ministrou também no nosso retiro. E também tem bastante coisa no livro, no Point Show. Então, esses conceitos, queridos, eles vêm trazer mais base para o nosso dia a dia. Porque o mundo espiritual é uma realidade. Agora nós vamos usufruir, né, e viver uma vida de êxito na terra se a gente souber lidar com essas coisas. Se nós não temos entendimento, se não conhecemos, se não sabemos o jeito certo de lidar com as coisas espirituais, obviamente a gente não vai ter toda a compreensão e revelação. E sem conhecimento, o povo perece, né? Sem revelação, o povo perece. O povo perece pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, quais áreas da minha vida espiritual precisam mudar? Precisamos mudar para ter êxito. Existem 4 áreas, né? 4 elementos que são espirituais e às vezes a gente não se dá conta disso. Então, a mentalidade, os pensamentos, eles são espirituais. A fé, obviamente, é algo espiritual. Os sonhos é algo espiritual. E a palavra é algo espiritual. Então vamos pensar o seguinte. Existe uma região celestial, uma dimensão. Ela está acima. Ela está acima do natural. Ela está acima do que eu e você vemos.
E a mentalidade, os pensamentos, os sonhos, a fé e a palavra são elementos que pertencem ao mundo espiritual. E a gente trata no dia a dia, né? E a gente fala qualquer coisa, a gente vive qualquer coisa, a gente pensa muitas vezes qualquer coisa, mas os pensamentos, a mentalidade é um elemento do reino espiritual. Porque você não consegue medir os pensamentos. Eu e você não conseguimos mensurar os pensamentos, não conseguimos ver os pensamentos, ele é invisível. É invisível e infinito. Os pensamentos fazem parte, a mentalidade do homem faz parte de uma dimensão superior. Por isso, quando nós mudamos os nossos pensamentos, se nós mudamos, é necessário mudar essa área da minha vida. Se os meus pensamentos são maus, se os meus pensamentos são de derrota, se os meus pensamentos, se os nossos pensamentos forem de tristeza, de angústia, de amargura, logo, porque isso é algo espiritual, e isso tem influência na minha vida no dia a dia. Você já chegou perto de uma pessoa negativa? Eu acredito que sim, né? De vez em quando tem, pessoas negativas. Elas pensam negativamente. E esse modo errado de pensar produz na vida do dia a dia, na sua vida, no seu corpo, no ambiente onde ela está, no trabalho, na família, nos negócios, nos relacionamentos, ela produz um fruto. Ela dá um resultado. Lógico, não é o resultado que se espera. Porque muitas vezes nós queremos viver os sonhos, os planos de Deus, viver a palavra de Deus, viver os pensamentos, né? Como o próprio irmão ministrou aqui nos dias de ofertas, dizendo: Deus fala assim: eu sei os pensamentos que tenho para vocês. Pensamento de paz, pensamento de prosperar, de não causar dano. Mas muitas vezes nós ignoramos tudo isso, essa verdade, e vivemos apenas maus pensamentos, pensamentos de morte, pensamento de eu não posso, eu não consigo. Você fala essas coisas, você não sabe do jeito que eu fui criado, você não sabe da família que eu venho, você não sabe do meu dia a dia, você está falando de coisas espirituais, de bênção, disso, de aquilo. Eu é que sei, né, a segunda-feira que eu tenho que enfrentar no meu trabalho, eu é que sei o marido que eu tenho em casa, a esposa que eu tenho em casa. São maus pensamentos, e esses pensamentos, queridos, eles vão influenciar na vida do dia a dia. Então, os pensamentos eles estão na esfera do mundo espiritual. E nós precisamos lembrar que o mundo espiritual é que move o mundo terreno. O mundo espiritual invisível é que exerce poder, força para transformar o mundo físico. Então, o nosso mundo físico, muitas vezes, ele está afetado pelos nossos maus pensamentos. Aliás, a maioria das vezes, né? O mundo à nossa volta, ele está afetado, porque os nossos pensamentos não são pensamentos de paz, não são pensamentos de bênção, não são pensamentos de que eu consigo, de que Deus está comigo, de que Ele é fiel. Nós, viemos ao culto no domingo e nós somos bombardeados, né? De palavras de bênção, canções tão maravilhosas. Eu creio, né? Tudo é possível ao que crê. Cantamos ali, Ele é fiel, né? Cada passo meu, eu vejo a fidelidade de Deus, mas chega no dia a dia, eu fico com pensamentos, eu não levo em conta esses pensamentos. Muitas vezes eu levo em conta que eu tenho coisas para resolver, eu tenho tarefas, tarefas indigestas, conversas indigestas para ter com algumas pessoas, eu tenho que resolver situações e eu penso negativamente. Eu acho que não vai dar certo. Eu vou até tentar fazer isso, mas eu já tentei outras vezes e não deu certo. Eu acredito que não vai dar certo. Tenho fé que não vai dar certo. São pensamentos contrários. Então lembre-se, a esfera espiritual é onde os nossos pensamentos estão. A mentalidade. Por isso a palavra de Deus diz, Romanos 12, 1 e 2, diz assim. Romanos 12, 1 e 2, ou Romanos 12, 2, diz assim, não se conforme, né? Não se conforme com o padrão deste mundo, mas renove-se pela transformação do vosso entendimento, pela renovação da mente. Nós temos uma matéria, que nós ministramos na integração, falando a respeito de uma mente renovada. E isso precisamos, porque a mente é espiritual. Não se amoldem ao padrão deste mundo,
Novamente, todo mundo coloca o padrão, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mentalidade, os nossos pensamentos precisam estar sujeitos à palavra de Deus. Qual é a verdade para a minha vida? Qual é a verdade para os meus pensamentos? É o que eu penso? É o que o diabo tem colocado no meu coração? Ou é a palavra de Deus? É o que a palavra diz? Porque o reino das trevas fala mentiras. Porque o dia a dia nos sufoca com pensamentos e com situações negativas. Mas o que é a verdade tem que prevalecer nas nossas vidas? É o que a palavra de Deus diz para nós. Então precisamos encher os nossos pensamentos, a nossa mentalidade com a palavra de Deus. Eu não posso me aprofundar muito, senão vai alongar a ministração e eu vou ficar falando e vocês vão estar indo embora, né? Então eu vou adiante. Primeiro, então, a mentalidade. O segundo elemento espiritual das regiões celestiais é a fé. Em Marcos 11, 23, a palavra de Deus diz assim: eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Se alguém disser, crendo, com fé, não duvidando, se alguém disser ao monte, atira-te no mar, isso vai acontecer. A palavra de Deus diz que isso vai acontecer. A fé, queridos, todos nós temos, ou todas as pessoas têm fé. Existe uma parte da fé que se chama convicção. Eu acredito, eu tenho convicção. Se eu pegar o meu carro no final do culto, eu pegar a esquerda aqui, pegar a esquerda de novo lá, pegar a BR-470, em 10, 15 minutos eu estou em casa. Convicção é uma parte da fé. Mas a Bíblia está falando que existe uma fé poderosa, uma fé transcendente, né? Que ela pode mover montanhas, ela pode mover coisas que nós achamos, como cantamos na canção, né? Existem coisas que são impossíveis para os padrões humanos, mas não é impossível para aquele que crê na palavra de Deus. Amém? Não é impossível para você que é filho de Deus e que é uma nova criação em Cristo Jesus. Não é impossível para você que crê em Deus vivo. Não é impossível para você que é uma nova criação em Cristo Jesus e que está assentado com Ele nas regiões celestiais. Então a fé é um elemento importante, um elemento que transforma, uma vez que nós mudamos esse ambiente de fé nas regiões celestiais, isso vai transformar a nossa vida, vai exercer transformação no nosso dia a dia. A fé pertence, olha só, a fé pertence à quarta dimensão, ao passo que o monte, a montanha, pertence à terceira dimensão. Quando nós olhamos para o monte, né, para os problemas da nossa vida, figurativamente, né, nós vemos coisas, praticamente, existem algumas coisas na vida que a gente diz assim, isso é impossível, não tem como resolver esse problema. Mas note que as coisas materiais, o monte, a montanha, ele é sujeito, ele está aqui. A fé está nas regiões celestiais. A fé é um elemento da quarta dimensão e é ela que move a montanha. Não é o contrário, não é a montanha que sufoca a fé, é a fé que move a montanha. Amém? É a fé. Jesus disse: se você crer, se você não duvidar, se você disser, se você falar, se você crer que isso é verdade, o monte vai se lançar ao mar. É a fé que move a montanha e não ao contrário. As coisas naturais por si mesmas não podem fazer nada, não é verdade? As coisas, o monte não pode fazer nada por si mesmo, ele não pode lançar-se ao mar sozinho. A fé move ele. Então quer dizer que as coisas que nós passamos no dia a dia, que nós batalhamos, que nós contamos os problemas, a falta de cliente, a falta de funcionário, a falta de amigo, a falta de não sei o quê, isso tudo não vai mudar a nossa vida, não tem poder de transformar essa situação. A fé tem, porque a fé está em outra esfera. Então quando nós transformamos a nossa mente, quando nós mudamos nosso ambiente de fé, a nossa crença, isso pode transformar o mundo à nossa volta. Amém? Glória a Deus. Elementos do mundo espiritual.
A terceira dimensão, ou seja, as coisas naturais, por mais elevada, um monte elevado, por mais elevado que seja, por maior que seja, as coisas naturais, elas não podem fazer nada por si mesmas. Elas dependem de uma força extraordinária, uma força sobrenatural. A fé é essa força. A dimensão espiritual que precisa ser movida, ela é a dimensão espiritual que precisa ser movida para que haja transformação no mundo físico. Então é aqui que nós movemos. Por isso que o Espírito Santo, a palavra, a leitura da palavra, a oração e o Espírito Santo é que move essa região aqui. Então, se a mentalidade está na região espiritual, se a fé está na região espiritual, é a oração e o Espírito Santo e a palavra de Deus que transforma esse ambiente aqui. Uma vez esse ambiente transformado, ele exerce transformação na nossa vida. Nós queremos que a nossa vida mude. Nós queremos que as coisas à nossa volta tenham mudança, mas nós negligenciamos as coisas espirituais, e são elas que exercem o poder nas coisas naturais. A convicção é uma parte da fé. Somente o homem pode ter fé, por tratar-se de um ser espiritual. Amém? Somente você tem fé. O animalzinho lá, o bichinho, o cachorrinho, o lindinho, o bonitinho que nós temos, não tem fé. Ele não tem espírito. Agora você e eu somos um ser espiritual, por isso nós podemos nos mover em fé. Aleluia! Viver e confessar constantemente a nossa fé. A palavra diz: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Nós precisamos constantemente confessar a nossa fé, declarar a nossa fé. Eu creio que vai dar certo. Eu creio na palavra de Deus que diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu creio que Ele é fiel. Meu Deus é fiel. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele já mudou isso na minha vida. Eu creio que eu já fui transformado pela palavra de Deus. Eu creio, eu confesso, eu falo. O terceiro elemento, então, é os sonhos. A palavra de Deus, vocês me perdoem, eu acabei não colocando aqui, mas a palavra de Deus diz o seguinte: onde não há visão, ou em outras traduções diz onde não há revelação, o povo perece. Então os sonhos eles são revelação de Deus. Quando nós falamos de sonhos, nós podemos falar de você dormir, ter um sonho de Deus. Nós falamos também de um sonho como o sonho de José, A Bíblia diz que ele teve sonhos, e nesses sonhos ele via algumas imagens, e Deus estava preparando ele para algo que ia acontecer no futuro. E José pautou toda a sua vida em cima desse sonho. Ele tinha um sonho de Deus. Eu e você, com certeza, existem sonhos de Deus para a nossa vida. Existem sonhos de Deus para desfrutarmos, para vivermos, para levarmos a cabo, para construir uma vida e concluir esses planos. Existe um plano de Deus, um sonho de Deus, sonhos de Deus. O interessante é que os sonhos eles são tão poderosos que até homens que não conhecem ou não levam em conta a palavra de Deus ou a filiação em Cristo Jesus, eles conseguem fazer grandes coisas porque têm grandes sonhos. Quantas pessoas dominam o mundo, dominam a sua área, dominam a sua área de atuação, porque tem sonhos de uma empresa muito grande, tem sonhos de ser presidente de países, de continentes. Quantos sonhos, quantos sonhos. Homens naturalmente têm sonhos, e através desses sonhos eles mudam o mundo à sua volta, transformam. Pessoas têm sonhos de construir grandes hospitais para abençoar as pessoas, e lá vai ele vai em batalha, é tão forte aquilo que ele consegue. A despeito de todas as dificuldades, as pessoas alcançam o êxito em suas vidas porque têm um sonho. Agora imagine quanto mais eu e você, que temos os sonhos de Deus, que temos o Deus dos sonhos operando em nossas vidas, quantas coisas maravilhosas eu e você podemos realizar. Então pense, tal como a mentalidade, os pensamentos, tal como a fé, os sonhos, eles pertencem ao mundo espiritual. E o mundo espiritual move o mundo natural. Então, nessa esfera dos sonhos do mundo espiritual, nós precisamos transformar os nossos sonhos em sonhos de Deus.
Nós estamos falando não de sonhos egoístas, de meramente sonhos de um homem, de uma mulher, não meramente de sonhos egoístas para satisfazer os nossos desejos, mas sonhos de Deus, concebidos pelo Espírito Santo, concebidos quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estamos orando, quando nós estamos jejuando. São sonhos que vêm. De repente você tem um sonho, eu tenho um sonho de ganhar muitas almas para Jesus, de ser um evangelista. E aí você sai, você vai atrás disso, e Deus vai confirmando, e Deus vai fazendo com que isso já está numa esfera espiritual. Talvez você tenha sonhos para o teu ministério, sonhos de Deus para o teu ministério. Existem sonhos de Deus que são o meu trabalho, são os meus negócios. Sonhos de Deus. E esses sonhos são um elemento do mundo espiritual. E nós precisamos transformar esse ambiente dos sonhos para sonhar sonhos de Deus. E isso vai trazer resultado no nosso dia a dia. Você já imaginou o pastor da igreja deixar de pensar pequenininho, e pensar e ter sonhos grandes para a igreja? Você já imaginou o pastor ter sonhos de que esse lugar aqui não comporta essa igreja? Você já imaginou? Os apresentadores de grupos familiares pensar assim: poxa, meu sonho é ser coordenador de 100 grupos familiares. Você já imaginou quando nós pensarmos, tivermos sonhos de grandeza? Pense, se o nosso Deus é um Deus infinito, poderoso, grande, por que os nossos sonhos têm que ser pequenos? É óbvio que ele tem sonhos de grandeza para você realizar. José teve sonho, e através do sonho dele, ele não salvou somente a família dele, mas ele salvou toda uma região da sua época, do seu tempo. Ele saciou a fome dos egípcios, dos cananeus, dos hebreus, de toda aquela galera daquele tempo, por causa de um sonho de Deus. Que tremendo, né? Um sonho que não permitiu que ele desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Ele se manteve fixo, firme, porque Deus tinha dado para ele um sonho, e o sonho é muito poderoso. O sonho tem um poder muito grande. Amém? Vamos adiante então, para a gente encerrar. O último ponto então é a palavra. A palavra também está nesse âmbito espiritual. Eu estou falando, você está ouvindo. Isso está reverberando no teu espírito, no teu coração. Isso está ecoando para toda a eternidade, porque a palavra ela não tem fim. Os próprios cientistas já dizem que o som é infinito. Uma vez liberado, ele está ecoando pelo universo. E a palavra tem o poder de criação. A Bíblia diz: e disse Deus, e o Espírito Santo agiu. Disse Deus, e as coisas foram sendo feitas, as coisas foram sendo construídas. E o interessante é que eu e você muitas vezes ignoramos esse poder da palavra. Ignoramos que a palavra tem poder e que ela constrói. Só que a palavra ela constrói para o bem e para o mal. Ela constrói coisas boas para os homens e ela constrói coisas que destroem os homens. A palavra tem poder. O poder da palavra. Olha só o que diz Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então quem usa a língua, ou seja, quem fala, quem usa a fala, vai comer do que falou. Quem gosta de usar a boca, a língua, quem gosta de usar a fala, vai comer do seu fruto. Que fruto? O que disse? Você fala bênção, vai comer do seu fruto, bênção. Fala maldição, vai comer do quê? Do fruto da maldição. Se alguém disser, a gente leu anteriormente, se alguém disser o que você falar, tem uma outra passagem que diz o seguinte, olha só que tremendo isso. É Provérbios 6:2. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Meu Deus! E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Queridos, muitas vezes a nossa vida não vai, áreas da nossa vida que não anda, não deslancha, não rompe, não vai adiante. Por quê? Porque estamos prisioneiros das palavras que falamos.
Né? Os irmãos eles são, né, que lidam, né, com empresa, que tem negócio próprio, que lidam com funcionários, né? Quantas vezes a gente diz, né? Ah, falta de funcionário. Ah, não tem ideia, falta de funcionário. Ah, os funcionários de hoje não são mais como nós. Ah, por exemplo, prisioneiros do que dissemos. Vai ter funcionário bom? Não, está prisioneiro das palavras, prisioneiro do que disse. O irmão lá, o Luciano, ele brinca, né? Ele tinha um cachorrão lá dele, ele falava pro cachorro: ah, você é uma figura, né? Você só destrói as coisas, você não sei o que, você não sei o que, brincando com o cachorro. E o cachorro detonava tudo em casa, né? Comia até as paredes. Aí ele mudou o linguajar. Isso é uma bênção, cachorro. Isso é uma bênção, você é querido. Um queridão. Você é bem comportadinho, bem controlado. O cachorro mudou o comportamento do cachorro. Você acha que é mentira, que é bobeira, que é real? Prisioneiro do que disse. Se eu falo coisas boas, estou prisioneiro, né, das coisas boas. Se eu falo coisas ruins que destroem, prisioneiro das coisas que destroem. Vamos adiante? A palavra, então, o poder da palavra, né? A morte e a vida pertencem a este mundo. Olha só que interessante, né? A morte e a vida, elas são daqui, elas são da terra. A morte e a vida são da terra, mas a palavra é do céu, é da região celestial. É a palavra que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Então nós precisamos usar a palavra para profetizar a vida, para declarar vida, para gerar vida. Porque se você falar morte, vai produzir morte também. Porque é a palavra que move. A palavra transforma o mundo físico. Então a morte e a vida estão aqui, nesse plano. A palavra está no plano superior. E é ela que determina ou vida ou morte. E a Bíblia diz o seguinte, né? Os que bem a utilizam comerão dos seus frutos. Uma outra passagem diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha só que amarrado que é essa questão do reino espiritual, né? Porque a boca fala o quê? Do que está cheio o coração. O nosso coração é o quê? Alma, né? Espírito. É alma, é pensamento, vontade e emoção. Então, se os nossos pensamentos não forem sarados nas regiões celestiais, nós vamos ter o coração cheio de coisinha atravessada. E aí eu vou falar o quê? O que está em abundância no coração. Se eu falo o que está cheio do coração, logo as palavras que eu digo, elas vão produzir o que está no meu coração. Então, se nós falamos mal das pessoas, se a gente tem vontade de falar mal dos outros, se a gente tem vontade de fofocar, se a gente tem vontade de falar as mais variadas coisas, é isso que está no coração. Então, às vezes as pessoas dizem, né? Você quer saber o que está no coração de uma pessoa? Ou o seu que ela diz. Quando a gente está querendo trocar de carro, né? O que você fala? Amém? Você está querendo trocar de carro, o que você fala? Ah, aquele carro lá, aquele carro, eu vi aquele carro, eu enxerguei aquele carro. Você fala de carro. Os manos que gostam aí, né, das motocas, né? É só sentar com eles, você vê. Às vezes a gente tem que brincar, assim, vamos separar os motoqueiros aí para a gente ter outra conversa. Por quê? Porque é ali, você está com o coração naquele negócio, você está vivendo aquele. E a gente fala isso. Né? A gente fala isso. Tudo na vida é assim. Você quer comprar uma casa, trocar de casa, quer pintar, fazer uma reforma, fica falando para as pessoas. E a gente constrói tudo porque fala. Os animais, né, por mais forte que um animal seja, ele não vai conseguir construir uma civilização, ele não vai conseguir, porque ele não fala. Mas o Senhor deu a nós, o homem, o poder da fala. É por isso que mesmo o homem sem Jesus, olha quanta coisa que o homem faz. Tanta coisa que o homem faz porque ele fala, porque tem poder na palavra. Agora imagine, né, nós crentes, que somos filhos de Deus, que temos a palavra de Deus, e liberamos a palavra de Deus, e falamos a palavra de Deus, e acolhemos a palavra de Deus no nosso coração, muito mais, quanta coisa nós vamos fazer. Amém? Então, para concluir, quero dizer o seguinte: como podemos mudar a nossa linguagem? De que maneira podemos mudar a nossa linguagem? De que maneira podemos mudar nosso padrão de fala? Meditando na palavra de Deus, memorizando textos da palavra de Deus, recitando textos da palavra de Deus, tendo comunhão com a palavra de Deus, porque tudo é palavra, mas nós precisamos falar a palavra de Deus.
É essa palavra que constrói o nosso dia a dia para uma vida de êxito. Amém? Você recebe essa palavra de atenção? Podemos nos colocar de pé?